comigo, disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Segundo Reis, capítulo 2, versículos de 9 ao 14, diz: assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Algumas versões, do teu espírito. Elias respondeu: em verdade, pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim fará contigo, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai, tu fostes com os carros de guerras e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão, e havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Não existe uma fórmula mágica para uma vida espiritual saudável. Não existem porções místicas de líquidos espirituais que possam despertar em qualquer ser humano uma espiritualidade antes não conhecida. Não existe fast food para ser cheio do Espírito Santo. Não existe entrar numa fila, pagar porque quer comer e de um lado era carnal e de outro lado se tornar exímio espiritual. Não. Não existe esses pontos de contatos. Não existe, de forma alguma, nenhum mantra que possa nos possibilitar alcançar essa espiritualidade saudável. Não existe sequer nenhuma bússola ou ainda uma receita pronta para isso. Eu, em particular, sou daqueles que acreditam que é melhor um feijão, um arroz do que um sanduíche diariamente. Sanduíche é bom às vezes, é gostoso comer um hambúrguer, é gostoso tomar um refrigerante, tomar alguma coisa do tipo que faz bem à nossa alma, mas certamente se nós entendermos que essa é a alimentação para as nossas vidas, descobriremos que assim como enchamos de um momento para outro, em outro momento nos esvaziamos. Teoricamente, quem vive de lanche só vive com fome, porque é algo que não, alguns antigos dizem, até enche, mas não alimenta. Eu gosto, em particular, de uma boa feijoada, de um bom mocotó. Eu gosto de dobradinhas, eu gosto de costela com batata e agrião. Alguém me acompanha aqui? Eu gosto das comidas antigas que alguns dispensam, mas como os antigos diziam, olha a sabedoria dos antigos, é isso que dá força, é isso que dá sustância. Oi? Oi, filha? Isso que dá sangue. Os antigos diziam isso, eu em particular, eu gosto muito de ouvir os antigos, porque eu sei que na escola que eles estudaram, talvez eles não pegaram um diploma de doutorado, mas certamente eles se tornaram doutores da vida. Percebo claramente
que os ensinamentos daqueles que já trilharam o caminho valem mais do que aqueles teóricos. E por isso, no que se refere a uma espiritualidade saudável, eu não consigo olhar para coaches e achar que eles descobriram o mundo, ou descobriram a mágica de alcançar Deus em um segundo. Eu não consigo ouvir os pseudos profetas da modernidade, daqueles que distorcem tudo aquilo que é padrão bíblico, e ver neles uma espiritualidade saudável, sincera, real. Eu sou daqueles que gostam mesmo de um discipulado um a um, colado um no outro. Esse negócio de ser discipulado por cantores e músicos, longe de mim, porque eles estão ali desenvolvendo um chamado por Deus. Mas na época do Antigo Testamento existiam os levitas, mas existiam também os sacerdotes. Os levitas cuidavam da música, mas eram os sacerdotes que cuidavam das disciplinas espirituais do povo. As mudanças de princípios e de pilares está criando uma geração totalmente analfabeta biblicamente e espiritualmente. Estão confundindo literalmente participação, teorização, quando a pessoa atuação, estão confundindo a atuação com unção. Já falei isso alguns dias atrás nessa casa. A atuação não é unção. Deus não faz nenhum servo e serva, ator ou atriz, ainda que seja uma profissão digna, e oramos para que mais crentes se tornem atores e atrizes. Mas quando nós estamos no altar, quando nós estamos ministrando para o povo, ou nós somos de Deus, ou não somos de Deus. Não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro. Não podemos ouvir duas vozes, como estava conversando com o mestre Alex um pouquinho antes. Precisamos ter o discernimento qual voz estamos ouvindo. E a minha Bíblia diz que quando Deus fala, Ele não falha, e tudo aquilo que Ele fala, acontece. Por isso precisamos estar mais antenados, não aos moveres dos pseudos profetas, que profetizam como sendo aquilo ali uma profissão, mas precisamos ouvir os verdadeiros profetas, que não apenas têm uma palavra, mas que têm uma vida no altar, que é fácil de se ler, que ao olhar para si consegue discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Por isso, meus filhinhos e filhinhas na fé, discípulos de Jesus Cristo, precisamos compreender então que uma espiritualidade saudável, ela é um resultado de uma caminhada com Deus. Eu não posso ter uma espiritualidade saudável e deixar tudo aquilo que se refere a Deus de lado. Talvez eu vou estar apenas desenvolvendo o emocionalismo. Talvez eu só estarei me tornando um fanático. Não existe uma espiritualidade saudável subtraindo Deus de nossas vidas. Quando olhamos o texto de 2 Reis 9, do 9 ao 14, fala de dois personagens incríveis, Elias e Eliseu. A caminhada de Elias para cumprir aquilo que Deus estabeleceu como meta última, e a submissão de Eliseu para aprender naquele período tudo aquilo que Deus queria ensiná-lo, e a sua ambição de não apenas aprender aquilo que Deus estava para ensiná-lo, mas acima de tudo receber da mesma ousadia, da mesma intrepidez que o seu pai espiritual, e o seu pai espiritual era? Seu pai espiritual era? Seu pai espiritual era? Elias. Se fala assim, não existe paternidade espiritual.
só fala isso quem é órfão de espírito. Paulo escreve aos seus filhos na fé e fala, filhinhos na fé. Escreve a Timóteo e fala, meu verdadeiro filho na fé. Escreve para Tito e fala, meu filho na fé. Filemão, aquele que contava, não Filemão, mas Onésimo, o escravo de Filemão, que fugiu, não tinha mais palavra do que Paulo, não tinha mais sabedoria do que Paulo, mas tinha um senso de humor incrível. Enquanto Paulo estava preso, ele ficava contando piadas sadias para Paulo sorrir. Não tem os nossos filhos que não sabem falar direito, mas fazem cada coisa que nos tiram do fundo do poço e a gente começa a gargalhar falando, não é que é verdade? Elias e Eliseu, paternidade espiritual. E a coisa é tão explícita aqui, que Elias fala, me fala o que você quer. Eliseu já receberia de Deus aquilo que Deus estabeleceu, pelo simples fato de ele ter dado sim para o chamado de Deus para a vida dele. Mas Elias foi além e disse, fala comigo o que você quer. Fala comigo. Qual o seu desejo? E Eliseu disse, porção dobrada do seu espírito. Você não vê no contexto bíblico Deus dizendo, se você for até o fim, você receberá porção dobrada, mas você vê no contexto, Elias olhando para Eliseu e disse, é difícil o que você pediu, mas se você for até o fim, disciplina. Se você cumprir cabalmente, disciplina. Você receberá porção dobrada. Olha como existe um peso de autoridade sobre paternidade espiritual. Deixa aqui refazer. Se uma paternidade biológica tem um peso espiritual incrível, imagine uma paternidade espiritual. Deus olha para aquela situação e diz, e aí, o que vai ser? Me permita conduzi-los em algumas questões aqui. Paternidade e filiação são as palavras-chave. Existem filhos que nasceram de pais, mas não reconhecem os seus pais. Existem pais que não geraram filhos, mas que se tornam pais de outras crianças, e ali há um anelo, há um entrelaçar, existe uma comunhão, existe ali algo extraordinário. Mas nos dois casos, percebam, só há paternidade se houver filho, e só há filiação se houver pai. Não basta ser filho, tem que querer ser filho. Não basta ser pai, tem que querer ser pai. Mas uma coisa nós aprendemos aqui, só dá para ser pai e só dá para ser filho, se caminharem juntos. Quando há esse processo do caminha junto, vem junto, vamos embora, vamos caminhar, veja minhas falhas, veja os meus acertos, olhe e pode tirar as suas conclusões. Não tem o que esconder, não tem o que abafar. É o que é. Bonitinho ou feio? Com autoridade de pedir para que o fogo caia do céu, orar para que a chuva volte, ou simplesmente demonstrar uma fraqueza ao ouvir que uma mulher o ameaçou, que naquele outro dia, naquela mesma hora, aquele homem perderia a cabeça. É demonstração de forças e fraquezas.
Elias deu uma missão para Eliseu. E a Bíblia diz que nem Elias sabia exatamente o período ou o momento que ele seria arrebatado, mas Eliseu aceitou aquela condição. Ele se submeteu a essa condição. Ele entendeu que só poderia receber tamanha coisa se ele se submetesse àquela condição. Veja bem, disciplinas espirituais são condições básicas para que possamos ter uma espiritualidade saudável. Vá sim em encontros de avivamento. Só não deixe de vir no culto da sua igreja. Vá sim em muitas consagrações. Só não deixe de vir na nossa consagração, que por sinal vai ser domingo de manhã, às 7 horas, aqui nessa casa de oração. Só vai para campanhas de oração e jejum. Só não deixe de participar da nossa, que vai ser amanhã, quinta-feira. Estaremos orando e jejuando como igreja. Se torne um caçador de Deus. Se torne um sedento, um faminto por Deus. Ame a presença, mais do que a sua vida. Fazendo isso, você perceberá que você poderá até experimentar muitas coisas maravilhosas, mas o que te dará sustância é o básico. Às vezes é bom comer uma carne de primeira, mas é todo dia que nós comemos uma carne de primeira? Às vezes é bom comer um mocotó, mas é todo dia que nós comemos um mocotó? Mas todo dia nós comemos um feijão e arroz? Comemos o pãozinho, tomamos o café? Me permita então, em 3 pontos, detalhar o que você, do que eu, do que nós não podemos subtrair de nossas vidas para que tenhamos uma vida espiritual saudável. Ponto 1, oração. A oração, quando oramos, demonstramos o quanto nos importamos com a comunhão com Deus. Mateus capítulo 6, versículo de número 5 em diante. Mateus capítulo 6, versículo de número 5 em diante. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Para que, não precisa tirar não, deixa aí na tela. Quando você está na rua e você quer conhecer alguém mais intimamente, é possível? Quem tem vergonha aqui de estar na rua casado? Quem é casado, namorado não tem vergonha para nada. Mas quando a gente casa, a gente passa a proteger um ao outro. Quando casados, a gente fica se pegando no meio das praças? Namorado se pega, mas casado... Quem é casado faz isso? Não faz, não faz. No máximo aquela demonstração, é ou não é? Estou errado? Mas namorado, meu irmão, todo canto é canto. Ninguém cria intimidade na praça. Vamos continuar lendo agora? Com toda certeza, vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Assim como há aqueles ficantes que falam assim, rapaz, ele é pegador, agora na moda é falar, ela pega geral também, oh. É quem fica na praça, pegadores. Não cria intimidade. No máximo vão ser ovacionados. Para quem gosta de disposição, para quem não gosta vai olhar e falar assim, ridículos. Mas está ali, Mateus 6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu lugar de intimidade, é na praça ou é no quarto? Eu estou usando a figura de casal, só para contextualizar o que eu quero aqui. Quando o casal está no quarto, ele tem intimidade com portas abertas? Após ter fechado a porta.
Porque quando o casal fecha a porta, significa dizer que eles estão em intimidade. E às vezes a intimidade não é nem a intimidade. A intimidade é deitar um no colo do outro. É chorar, é conversar, é alinhar ideias. É o ajustar ponteiros. É passar metiolate nas caneladas. É a hora dos ajustes. A intimidade. Aí diz assim, fecha a tua porta. Aí a versão King James diz até interessante, após, ou seja, após, deixando o que estava para trás, o que está lá que é importante, mas não é tão importante quanto aquele momento. Após fechar o quarto, aí sim. Entendeu o que é intimidade? Entendi. Agora ora sim. Ora a teu pai que está no secreto, e teu pai... É engraçado que quando fala de intimidade sempre usa pai. Estão entendendo isso? Eliseu fala pai. A versão King James chega a falar que Eliseu disse Abba. Em outras versões diz meu pai, meu pai. Jesus, se referindo a Deus o Pai, diz, quando orares, ore a teu pai. Jesus orava dizendo pai nosso. O que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Para aqui, não vou ler todos os versículos, não vai estender muito. Estão entendendo aqui? A oração é a demonstração de quanto nos importamos com a comunhão com Deus. É o momento que fechamos a porta para as outras coisas e nos reclusamos para a intimidade é dar prioridade ao Senhor. Alguns acreditam que esse quarto e essa porta é só o quarto da nossa casa e só a porta do nosso quarto. Mas esse quarto e essa porta pode ser inclusive de situações do nosso dia a dia que estão tentando tirar o tempo de Deus das nossas vidas. Quantos de nós esse quarto e essa porta significa deixar de lado um pouquinho mais o celular? Televisão, conversas indevidas. Podemos aplicar várias coisas aqui. Porque não tem a ver com um espaço físico, tem a ver com a qualidade que eu estou dando, de tempo que eu estou dando para o Senhor, e evidentemente, a gente não dá nada, mas é como se, dando ao Senhor, humanamente falando, na verdade quem está recebendo somos nós. Ore, meu irmão. Ore no seu quarto, mas me permita aqui dizer, ore também no banheiro. Tem muitos que não têm condições de orar na sala, não têm condições de orar na cozinha, não têm condições de orar na casa, porque é aquela bagunça. Às vezes o cônjuge não é cristão, às vezes os filhos não são cristãos, às vezes os pais não são cristãos, às vezes os avós, aqueles que moram com avós, não são cristãos. E qual é o momento de intimidade? Onde é o seu lugar de intimidade? Banheiro? Então ore no banheiro. Ore em cima da laje. Ore no fundo da sua casa. Se o teu lugar secreto é no ônibus, vai para o ônibus. Se para ter um momento de comunhão com Deus, em vez de pegar o ônibus, andar a pé, é na caminhada, então caminhe. Mas separe esses momentos de quarto fechado com Deus. Não pare de orar. Porque quando oramos ao Senhor, nós não apenas falamos o que queremos, nós descobrimos o que Ele quer. A oração tem esse poder de converter os nossos corações. Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A oração tem esse poder de converter os nossos corações à vontade de Deus Todo-Poderoso.
poderoso. Escolha orar, até a sua vontade ser vencida pela vontade de Deus. Escolha orar, até quando você não tiver vontade de orar, ore assim: Pai nosso que estás nos céus, não estou com vontade de orar, mas eu sei que eu preciso orar. Ore quando tudo estiver bem, ore quando tudo estiver mal, como aprendi de uma pastora alguns sábados atrás. O que é gerado em oração precisa ser cuidado pela oração. As sementes lançadas por oração precisam ser regadas com oração. O que recebeu por oração precisa ser cuidado através da oração. Ore! Fale comigo, oração. Disciplina espiritual 1, oração. Não estou a fim de orar, eu vou ouvir um coach hoje da internet. Ele é de qual igreja? Qual pastor? Quem o mentoreia? O que ele fala bate com a palavra? Não sei, não leio a Bíblia? Então pula fora. É melhor você entrar no seu quarto e dizer: Pai nosso, mas eu não sei orar, eu falo muito errado. Deus ouve mais a tua oração com palavras erradas do que as palavras deles todas bonitinhas. Deus não ouve palavras, Deus ouve vidas. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo. Vou até repetir. Deus não ouve palavras, Deus ouve vidas. Segunda disciplina espiritual, jejum. O jejum, quando jejuamos, mostramos o quanto desejamos a presença de Deus. Mateus 6, do 16 ao 18. Mateus 6, do 16 ao 18 diz: quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como hipócritas. Tem pessoas que jejuam e ficam assim, ó. Aí a pessoa vai falar: o que está acontecendo contigo? Eu estou sofrendo, eu estou jejuando. Pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, fala assim: eu, porém. Aí deixa que eu leio o restante. Quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu. Quando jejuares, vai lá e lava a tua boca. Não fica com bafo, não. Tira a remela do olho. Toma um banho, penteia o cabelo, passa desodorante no sovaco. Existiam votos no Antigo Testamento de pano de saco, mas não significa dizer que você tinha que ficar fedendo. Então, cuide das questões higiênicas, é importante. Vai lá, quando estiver mais desanimado, joga água na cara. Estou de boa agora. Por quê? Porque você não jejua para homens, você jejua para o... Pois assim, não parecerá aos outros que jejuas, está vendo? Não é para os outros, você não jejua para os homens, você jejua para o... E para aí, nesse versículo, quando jejuamos, só quem pode saber, neste caso, quando somos casados, é o nosso cônjuge. Porque se há um período de separação do outro, é só no jejum. E Paulo é categórico dizendo: e que não seja por muito tempo, para que não seja tentado pelo diabo. Quantas pessoas que destruíram a sua casa porque buscando uma espiritualidade pseudo saudável,
desprezavam a necessidade do cônjuge e acreditavam que era o reino, esqueceram que eram casados. A Bíblia diz, ao solteiro, cuide das coisas do Senhor, mas se casou, observe o seu cônjuge, porque cuidando do seu cônjuge, você também está cultuando ao Senhor. Não adianta jejuar, orar, tratando mal quem está dentro de casa, desprezando quem está dentro de casa. E essa é uma verdade para cristãos, casal cristão. Minha esposa não é cristã. Então, se jejuar, jejue de alguma forma, em algum período que esteja longe dele ou dela, para que não traga escândalo ou qualquer dificuldade da parte da outra pessoa para a sua vida. Estão entendendo isso? O jejum é para Deus, e aí continua, e sim, a teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará, ou seja, aí está dizendo, o jejum não é para os homens, o jejum é para o Senhor. Aí entra então na conotação, o que é jejum? Jejum é abster-se. O Antigo Testamento dá vários exemplos de jejum de comida e bebida. Jejum, Jesus jejuou. E ele jejuou. Os discípulos jejuaram. Alguns dizem, jejum como? Eu trabalho. Alguns dizem, jejum como? Eu tenho cônjuge. Alguns dizem, jejum como? Eu tomo remédios. Alguns dizem, jejum eu não consigo, porque eu fico tremendo. Jejum é uma disciplina tão incrível, que nós mostramos para o nosso corpo, que é maior a vontade, a fome e a sede espiritual do que a necessidade terrena. Reverendo Hernando Dias Lopes diz que jejum é fome de Deus. Você pode repetir comigo? Jejum é fome de Deus. Quem jejua é aquele que tem fome de Deus. O jejum é tão importante que ele mostra para o nosso corpo que nem tudo que aquilo que ele quer e necessita iremos dar, porque não é ele que está no controle, mas é a nossa disciplina, a nossa fome, a nossa sede pela presença do Senhor. Por isso que quem jejua tendencia a resistir mais a algumas tentações. Entenderam por que o diabo apareceu para Jesus só depois do jejum? Dentre algumas explicações, uma maravilhosa é: Jesus demonstrou para o diabo que em 40 dias ele não daria aquilo que o corpo estava necessitando, ainda que fosse uma necessidade, e por isso ele não cederia às sugestões do inimigo, ainda que elas estivessem ali no caminho da necessidade corpórea, da alma, das suas projeções mais íntimas. Ele vai lá e trata a questão do pão. Ele vai lá também e trata na questão da, entre aspas, digo eu, na minha percepção, da vaidade. Eu te darei tudo isso. Existem pessoas que não caem por causa de fome, mas caem porque querem muito determinadas coisas. Quantas pessoas estão subindo ao pináculo, mas caindo de cabeça, se distanciando de Deus, porque estão priorizando mais o trabalho do que o próprio Deus, mais o alcançar riquezas do que o próprio Deus. Mais uma vez estávamos conversando sobre isso, Mestre Alex, há um tempo atrás. Quantas pessoas estão priorizando mais os estudos? E olha que vocês não têm um pastor que despreza estudo. Ainda hoje eu estudo. Mas existem pessoas que acham que porque estão estudando, elas podem deixar as disciplinas espirituais de lado. Lembre-se que quem abriu a porta dos estudos foi Deus, e quem vai te manter nos estudos é Deus. Com o jejum mostramos o quanto desejamos a presença do Senhor.
Disse o Senhor no livro de Deuteronômio. Rapaz, nunca consigo falar isso. Até desistir, vocês sabem qual é. Já viram que eu tenho dificuldade de pronunciar o R às vezes, né? Quando quebra a mente no... Veja bem, diz a palavra: te provei, te conduzi ao deserto para te provar, para saber o que estava no teu coração, para que soubesses que não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sair da minha boca. Qual o tempo necessário para o jejum? O tempo que você entender que é o necessário para aquele momento. Posso jejuar com outras coisas? O termo original é abster-se. Existe o jejum da comida e da bebida, mas pode ser que você não tenha nenhuma dificuldade de deixar de comer ou beber, mas você tem dificuldade de deixar de assistir uma televisão. Pode ser que a sua dificuldade seja de largar o celular de lado. Aí concordo que talvez seja para você muito mais difícil deixar o teu smartphone de lado do que propriamente deixar de comer e beber. Então eu abro mão do quê? Eu abro mão daquilo que tem muita importância para a minha vida. Está entendendo isso? De repente o seu jejum é deixar de falar por alguns dias, que você percebeu que está falando demais. Eu acho que eu vou ter que fazer esse jejum. Voto do silêncio. Oi? Oi, filha? Não, não fala isso não. Ser surpresa para essa galera. 13 e última. Terceira disciplina espiritual que você não pode deixar de lado. Fala assim comigo: disciplinas que eu não posso deixar de lado. É o seu feijão com arroz, meu irmão. É o seu ovo de todos os dias. É o seu franguinho. Teve uma época lá na nossa casa que a gente comia tanto frango que eu falei: não aguento mais comer frango, vai me dar pena. Foi, mãe? Falei isso. Meu Deus do céu, é muito frango. É frango frito, frango cozido, frango ensopado, frango assado. É aquele negócio com creme, é estrogonofe de frango, frango a passarinho. Vai embora. Aleluia. E aí melhorou um pouco. Ovo de galinha. Café da manhã. Oi? Um bequinho, né? Pelo menos um. Só uma... Meu Deus do céu. Ainda tem isso. Ovo mexido, ovo frito, ovo cozido. E vai embora. Oi? Cuscuzinho com ovo. Eu acho que isso daí é assunto nosso de cada dia. Veja bem. Nós não podemos subtrair essas coisas de nossas vidas. São elas que nos dão sustância, como diz o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. O que nos dá sustância é o feijão com arroz, é a leitura é a oração, é o jejum e 3 e último, é a leitura da palavra. Com a leitura, mostramos o quanto amamos ao Senhor. João capítulo 14, versículos de número 21 ao 26. João capítulo 14, versículos de número 21 ao versículo de número 26. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles. Olha só, não basta ter.
Precisa obedecer. Um dia me perguntaram, por que escolheu o Senhor Eliseu e não os discípulos da escola de profetas? Porque Elias falou assim, vem, e Eliseu falou, só um minuto, o que você quer fazer? Eu vou ali matar os meus bois, vou quebrar minhas carroças, e só vamos fazer o churrasco aqui antes de ir, porque a partida tem que ter churrasco. Olha que coisa interessante. Sabe o que diferenciava Eliseu dos discípulos da escola de profetas? Eliseu entendeu que para Deus só existe algo que é decisório para um chamado: obediência. Veja bem, tem pessoas que dizem, eu obedeço a Deus, mas quem não consegue obedecer o Pai que está vendo, você acha que consegue obedecer a Deus que não vê? Fala comigo, consegue? Tem pessoas que não conseguem obedecer o patrão dentro de cá do serviço. Você acha que vai obedecer a Deus? Quem é obediente é obediente. Fala assim, sou obediente, mas o que falou, eu não concordo, hein? Não vejo dessa forma, hein? Não sei, tá bom. Imagine Deus olhando para Abraão e falando assim, sai da tua terra. Deus, já que o Senhor está falando, eu acho que vou, mas eu não concordo muito com isso não. Eu vou largar tudo aquilo que eu tenho para um lugar que nem sei para onde é? Já pararam para pensar isso? Que às vezes, eu não concordo, eu não vejo dessa forma, é apenas uma demonstração de quebra de autoridade espiritual? É um espírito de rebelião que insurge. Que não nos deixa ser filhos. Nos colocamos sempre como rivais. Porque filho só é filho por obedecer. Jesus orando ao Deus, o Pai, disse, eu obedeci em todas as coisas. Em tudo. Existem disciplinas tão simples que a gente olha assim e fala, vamos embora, caminhar um pouquinho mais. Mais um passo. Quem é muito dado, muito será cobrado. A responsabilidade de um comandante em mandar a tropa é muito grande. Ele não dá um passo sem enxergar o contexto do todo. Todo o movimento está sendo muito bem percebido. E quando ele fala assim, tropa, avança, é porque ele já entendeu que o terreno já está em um estado que a tropa vai poder avançar e vai vencer no nome de Jesus. Todo o exército existe os espiões que vão lá na frente e falam, dá, ainda não, hein? E fala assim, dá. Aí quando o comandante fala, vai! O soldado vai falar, comandante, vou te dizer um negócio, não sei bem se é isso, na minha visão, quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. O princípio de autoridade é aprendizado. Quem tem um coração ensinável, tem um coração ensinável com 1 ano ou com 100 anos, porque é humilde o suficiente em entender que não sabe de tudo. A Bíblia diz que com a leitura da palavra demonstramos o nosso amor pelo Senhor. João capítulo 14, 21 ao 26, diz, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama.
Aquele que tem e obedece é o... Jesus deixa dúvida? Olha só que coisa engraçada. Se tem e obedece é o que ama. Então significa dizer que a pessoa pode ter e não obedecer, o que automaticamente subentende que não basta ter, tem que também obedecer. Para ter o resultado do amor. Porque se não for assim, não rola. Continuemos. E aquele que me ama será amado pelo meu... Olha que ele está dizendo, aquele que tem as minhas palavras e guarda, obedece, ele me ama. E por me amar, o Pai também ama. Ou seja, quando nós temos a palavra, lemos, guardamos e obedecemos, nós estamos falando para o mundo espiritual, Deus me ama, porque eu estou observando as disciplinas espirituais. Olha como é uma coisa simples. Porque tem pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia. Não é por causa da dificuldade de leitura. Tínhamos um irmãozinho chamado Seu João. Quem lembra desse irmão? Saudoso Senhor João. Né? Dá saudade, assim, meu Deus, dá até vontade de chorar quando... Pertinho da morte dele, ele pegava a Bíblia e não estava enxergando nada. Aí quando íamos visitar, íamos ler a palavra e ficava assim, ó. E pasmem, ele já sem enxergar nada, mas ele tinha uma memória muito boa. Às vezes ele ia falando, com a Bíblia aberta, mas quando você chegava perto, não estava no capítulo que estava ali, mas ele ia falando. Pasme 2, papai da irmã Sandra. Pasme 2, seu João tinha dificuldade de leitura. Mas ele tinha uma mente extraordinária. Que testemunho de fé incrível. Sempre servo. Seu Enoque, a mesma coisa. Quem lembra do seu Enoque? Que andava com a Bíblia maior do que ele. Um dia demos a Bíblia do diácono para ele. Meu irmão, ele quase chorou. Eu nunca ganhei uma Bíblia do diácono. Ainda foi lá, Deus te abençoe, seu Enoque, pá, assinei tudo. Meu irmão, ele andava para cima e para baixo com aquela Bíblia. Oi, irmã. Só a Bíblia. Não, é isso que estamos falando. Sabe? Alguns dizem, sabe por que muitos não conseguem ler? Quer dizer, não conseguem ler, porque é isso, porque quem lê e guarda e obedece, demonstra para o mundo espiritual que ama o Senhor, e essa demonstração é recíproca. Fala de novo, porque eu tenho... Recíproca. Tem que falar rápido, se errar, erra rapidinho. Porque é uma demonstração do amor que vai, mas ao mesmo tempo é um amor que termina dessa forma. E é melhor, deixa eu terminar de ler. Vamos lá, mais um versículo. 22. Então perguntou Judas, não, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? 23, vamos lá, leitura rapidinho. Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. Ó, se alguém me ama, obedecerá a palavra. Ó a condição, ele coloca uma condição. E nós viveremos até ele, e faremos nele o nosso lar, ou seja, quem tem comunhão com a palavra, tem comunhão com o Deus da palavra. E o lindo da história é que nós nos tornamos o templo para esse Deus da palavra através do Espírito Santo. Tem muita gente que fala assim, eu sou cheio do Espírito Santo, mas não lê, não jejua, não ora. O Espírito Santo habita em uma casa que só tem lixo no chão? Continuamos. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Olha só, ali é enfático, não deixa dúvidas. Quem não me ama, não obedece. Ou a obediência de novo. A palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas a do Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós.
Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Termino dessa forma. A leitura da palavra é o ambiente, a demonstração, o quanto nós amamos. Não existe relacionamento sem conhecer o gosto um do outro. Quando nós lemos a palavra, nós conhecemos a vontade de Deus, explícita. Vocês estão entendendo isso? Não caia no canto da sereia. Não caia nas orientações de coach, que, como diz Pedro na sua carta, no capítulo 2, estão mais interessados de fazer comércio de vós. Não caia nas palavras daqueles que vão nas casas, em casas, trazendo para si, arrebanhando para si as viúvas e os órfãos, porque esses querem ouvir aquilo que eles desejam ouvir, não aquilo que Deus quer falar. Timóteo capítulo 3. Se dedique ao básico. E qual é o básico? Oração, jejum e leitura da palavra. E você entenderá o que é ter substância espiritual. Você entenderá o que é Deus se revelar a você, como lemos aqui. Você entenderá o que é o amor do Pai nos mínimos detalhes. Dê não para a sua apatia espiritual, que está dizendo: hoje não vou ler a Bíblia, hoje não vou orar, vou jejuar não, eu preciso comer, eu tomo remédio de pressão, eu opto sempre em fazer jejum de comida e bebida, apesar de por esses dias eu fazer uma outra coisa aí. Mas olha, Senhor, não posso deixar de tomar o remédio, então, Senhor, de manhã eu só vou tomar o remédio, tá? Estou falando com meu pai, entende isso? Estou falando com meu paizinho. O Abba. Mas eu não vou deixar. Estômago está doendo. Meu corpo precisa entender que ele não vai receber aquilo que ele quer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu estou mandando mensagem para o meu cérebro e mensagem também para o mundo espiritual. O capeta está querendo me derrubar. Eu estou dizendo para ele: nem tudo que a minha carne quer, eu vou dar. Nem tudo que a minha alma deseja vai receber. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Eliseu cumpriu aquilo que ele estabeleceu e por isso ele recebeu porção dobrada. A todos os obedientes, eles recebem aquilo que nós chamamos de enchimento do Espírito Santo. Vamos cantar um pouco, já estourei de novo todos os horários possíveis e vamos em seguida orar. Mas queria que você sinceramente olhasse para a sua condição e dissesse: eu estou observando mesmo? Estamos observando? Se não, fala assim: eu preciso melhorar nesse negócio, hein? Eu preciso melhorar e eu quero melhorar. Eu não vou esperar ter fome para entender que eu preciso, fome de Deus para entender que eu preciso me alimentar dele. O estômago não precisa doer para eu ir lá e procurar comida na hora certa. Quem está entendendo isso? Disciplinas espirituais. Vamos cantar um pouquinho e em seguida orar. Amém.